O que realmente acontece no cérebro durante uma crise de pânico? Você já sentiu seu coração disparar do nada, como se estivesse em perigo, mas sem motivo aparente? E se eu te dissesse que, nesse momento, seu cérebro está literalmente te enganando, te fazendo acreditar que algo terrível está prestes a acontecer quando, na verdade, não há nada lá? Isso é uma crise de pânico. E o que acontece no seu cérebro durante esses segundos de puro terror é simplesmente assustador. Primeiro, tudo começa com um alarme falso. Seu sistema límbico, a parte do cérebro responsável pelas emoções, entra em estado de alerta máximo. O cérebro identifica um perigo mesmo que esse perigo não exista. A amígdala, uma pequena estrutura no centro do cérebro, dispara como se você estivesse frente a frente com um predador. Ela manda sinais para o corpo liberar adrenalina e cortisol, os hormônios do estresse. Seu coração acelera. Sua respiração fica curta. Seu corpo inteiro entra em modo de sobrevivência. Mas tem um detalhe bizarro. O córtex pré-frontal, a parte racional do seu cérebro, fica completamente de lado nesse momento. Ou seja, você não consegue pensar direito. Não importa quantas vezes alguém diga calma, não é nada, porque para o seu cérebro é tudo ou nada. É questão de vida ou morte. E é aqui que tudo piora. Quanto mais você tenta lutar contra isso, mais seu cérebro entra em pânico. É como se estivesse preso em um loop sem fim. E esse é o segredo mais assustador das crises de pânico. Elas se alimentam do próprio medo. Mas então, como sair dessa armadilha cerebral? A ciência tem uma resposta e ela pode surpreender você. Porque a chave para vencer uma crise de pânico não está em lutar contra ela, mas em fazer exatamente o oposto. Se quiser entender como interromper esse processo e assumir o controle da sua mente antes que o pânico te domine, continue assistindo. Porque o que vou te contar agora pode mudar sua vida. A primeira coisa que você precisa saber é que o pânico não pode te machucar de verdade. Seu cérebro faz parecer que sim, mas essa é apenas uma ilusão criada pela química do medo. Então, como quebrar esse ciclo infernal? A resposta está em enganar seu próprio cérebro. Parece loucura, mas funciona. Quando a crise começa, em vez de resistir ou tentar suprimir os sintomas, faça o contrário. Aceite que está acontecendo. Isso pode parecer assustador no começo, mas aqui está o segredo. O pânico só cresce quando você luta contra ele. Seu cérebro funciona como um incêndio descontrolado. Quanto mais você alimenta a chama do medo, mais ela cresce. Mas quando você para de jogar lenha na fogueira e simplesmente observa o que está acontecendo, o fogo começa a se apagar sozinho. A técnica mais poderosa para isso? Respiração consciente. Não é aquela respiração rápida e desesperada que acontece durante a crise. Estou falando de algo que literalmente reprograma seu cérebro em tempo real. Inspire profundamente pelo nariz por 4 segundos, segure por mais 4 e depois solte devagar pela boca, contando até 6. Isso manda um sinal para o cérebro de que está tudo bem, que não há perigo real. E aqui vem a parte mais impressionante. Em poucos minutos, seu corpo começa a responder a esse comando. Seu coração desacelera, o nível de cortisol cai. Antes que você perceba, o pânico começa a perder força. Mas tem um detalhe que quase ninguém fala. O que você faz depois de uma crise de pânico é tão importante quanto o que faz durante. Muitas pessoas caem na armadilha de evitar situações que podem disparar uma crise, mas isso só reforça o medo no cérebro. O que você precisa fazer é ensinar ao seu sistema nervoso que você está seguro, mesmo depois de tudo passar. E como fazer isso? Pequenos hábitos podem transformar a forma como seu cérebro reage ao estresse. Exercícios físicos, sono regulado, técnicas de meditação. Tudo isso fortalece o córtex pré-frontal, a parte racional da sua mente, tornando você mais resistente ao pânico no futuro. E agora vem a grande pergunta: e se o segredo para acabar com as crises de pânico estivesse em um simples exercício mental que a ciência já comprovou, mas quase ninguém usa? Mas antes de revelar essa técnica poderosa, tem algo que você precisa entender. Seu cérebro é uma máquina incrível, mas também é cheio de armadilhas. E uma das piores delas é o efeito da antecipação. Sabe quando você começa a sentir um leve desconforto no peito, e antes mesmo de perceber, já está convencido de que está tendo outra crise? Isso acontece porque seu cérebro aprende padrões e responde de acordo. Ou seja, se você já teve um ataque de pânico antes, qualquer sinal mínimo, um aperto no peito, uma tontura, até um pensamento negativo pode ativar todo aquele mecanismo de medo novamente. E, sem perceber, você mesmo ativa o gatilho do pânico. Agora vem o detalhe mais impressionante. Isso significa que você também pode ensinar seu cérebro a fazer o oposto. E aqui está a chave: reconhecimento e redirecionamento.
Toda vez que você sentir os primeiros sinais do pânico chegando, em vez de entrar em desespero, pare e diga para si mesmo: isso é só meu cérebro me pregando uma peça. Eu já sei como isso funciona e sei que vai passar. Essa simples mudança de pensamento pode literalmente interromper a escalada do pânico antes que ele se torne incontrolável. Mas tem algo ainda mais poderoso e quase ninguém usa isso a seu favor. Estou falando da técnica da exposição controlada. Funciona assim. Em vez de evitar situações que podem provocar ansiedade, você se expõe a elas de forma gradual, ensinando seu cérebro que não há perigo real. Por exemplo, se você sente pânico ao sair sozinho, comece dando pequenos passos. Saia por 5 minutos, depois por 10, depois por 15. Seu cérebro vai se adaptar e, com o tempo, essa situação que antes parecia impossível vai se tornar normal. E aqui está a parte mais incrível. A neurociência já provou que isso literalmente muda a estrutura do seu cérebro. Cada vez que você enfrenta o medo em pequenas doses, você fortalece as conexões neurais do córtex pré-frontal, tornando-se cada vez mais resistente ao pânico.